Olá a todos, que a paz esteja com vocês. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante e profunda, explorando um tema que desperta curiosidade e, por vezes, até um certo receio: o reino espiritual. Como ele funciona? Como podemos discernir a sua atuação em nosso dia a dia? E, o mais importante, o que a Bíblia Sagrada nos revela sobre essa realidade invisível que nos cerca? Primeiramente, é fundamental entendermos que a Bíblia, do Gênesis ao Apocalipse, nos apresenta um universo que vai muito além daquilo que os nossos olhos físicos podem ver. Em Efésios 6, versículo 12, o apóstolo Paulo nos dá uma clareza impressionante sobre isso. Ele diz: "Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestes." Essa passagem é um ponto de partida poderoso. Ela nos mostra que existe uma batalha constante acontecendo, não no campo físico, mas no espiritual. E essa batalha envolve seres e hierarquias espirituais. Isso significa que muitas das dificuldades, conflitos e tentações que enfrentamos não têm origem meramente humana ou psicológica. Elas podem ter uma raiz espiritual. Então, como esse reino funciona? A Bíblia nos mostra que ele é composto por duas forças opostas, o reino de Deus e o reino das trevas. De um lado, temos Deus, seus anjos e o Espírito Santo, que trabalham para a nossa salvação, proteção e para cumprir o propósito divino em nossas vidas. Os anjos são descritos como mensageiros e ministros de Deus, enviados para servir aqueles que hão de herdar a salvação, como lemos em Hebreus 1, versículo 14. Do outro lado, temos Satanás e seus demônios, que são anjos caídos que se rebelaram contra Deus. O objetivo deles é claro e terrível: roubar, matar e destruir, como Jesus mesmo nos alertou em João 10, versículo 10. Eles atuam através da mentira, do engano, da tentação e da acusação, buscando nos afastar de Deus e de seu plano para nós. Agora, a grande questão: como saber se algo espiritual está acontecendo? Como discernir essa atuação em nossa vida? A primeira chave é o discernimento espiritual, um dom concedido pelo Espírito Santo. Em 1 Coríntios 12, lemos sobre os dons do Espírito, e um deles é o discernimento de espíritos. Isso não é uma habilidade mística, mas uma sensibilidade espiritual, guiada por Deus para perceber a origem das coisas, se elas vêm de Deus, do nosso próprio coração ou de uma fonte maligna. Mas mesmo sem esse dom específico, a palavra de Deus nos dá sinais claros. Por exemplo, quando você sente uma opressão inexplicável, um medo paralisante sem motivo aparente, pensamentos persistentes de desespero, acusação ou tentações que parecem vir do nada, isso pode ser um sinal de ataque espiritual. A Bíblia nos ensina que o inimigo lança dardos inflamados, que são justamente esses pensamentos e sentimentos negativos que tentam minar a nossa fé. Outro sinal é a confusão e a divisão. Onde há contenda, ciúmes, discórdia e fofoca, especialmente dentro da igreja ou da família, pode haver uma influência espiritual maligna agindo para causar separação. Tiago 3, versículo 16, diz que, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O adversário se deleita na desunião. Por outro lado, a ação do Espírito de Deus é completamente diferente. Gálatas 5 nos fala sobre o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Quando essas características estão crescendo em sua vida, quando você sente uma paz que excede todo o entendimento, mesmo em meio a problemas, quando sente um desejo genuíno de buscar a Deus, de ler a Bíblia, de orar e de perdoar, isso é um sinal claro da atuação do Espírito Santo em você. A voz de Deus geralmente vem como um cicio tranquilo e suave, como aconteceu com o profeta Elias. É uma convicção interior, uma direção clara que sempre estará em perfeita harmonia com o que está escrito na Bíblia. Deus nunca irá te guiar para algo que contradiga a sua palavra. Por isso, conhecer as Escrituras é a nossa maior ferramenta de discernimento. Jesus,
ao ser tentado no deserto, usou a palavra para vencer o inimigo. Ele respondia a cada tentação com "está escrito". Então, como podemos viver vitoriosamente nessa realidade espiritual? A resposta está em Efésios 6, logo após Paulo descrever a nossa luta. Ele nos instrui a revestir-nos de toda a armadura de Deus. Essa armadura não é física, mas espiritual. O cinto da verdade, a couraça da justiça, as sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé para apagar os dardos inflamados, o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Viver no reino espiritual de forma consciente significa, em primeiro lugar, ter um relacionamento real e diário com Jesus Cristo. Ele é a nossa vitória. Em segundo lugar, significa usar as armas que Ele nos deu. A oração constante, o estudo da palavra, a comunhão com outros cristãos e uma vida de obediência e santidade. Quando você se sente atacado, não se desespere. Ore. Clame o nome de Jesus. Resista ao diabo, e ele fugirá de vós, como promete Tiago 4, versículo 7. Declare as promessas de Deus sobre a sua vida. Lembre-se de que maior é o que está em vós do que o que está no mundo, como diz 1 João 4, versículo 4. Entender o reino espiritual não é para nos causar medo, mas para nos despertar para a realidade da nossa fé e para a grandeza do poder de Deus que habita em nós. Não estamos sozinhos nessa batalha. Cristo já venceu na cruz e, em nome dele, nós também somos mais que vencedores. E claro, se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal para não perder nossos próximos estudos. Que Deus te abençoe e te guarde em todos os seus caminhos. Muito obrigado por assistir e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.